Richard Gere construiu uma carreira com a qual muitos atores só poderiam sonhar, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood por décadas. Ele tinha fama, riqueza e a reputação de galã que parecia ter tudo sob controle. Mas por trás dessa imagem, sua vida conta uma história bem diferente, marcada pela fome, pelo isolamento, por relacionamentos desfeitos e por escolhas que silenciosamente lhe custaram o lugar no topo. Mesmo aos 75 anos, o peso dessas experiências não diminuiu. O que parece ser sucesso visto de fora esconde uma vida muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. A fome por trás do sonho. Muito antes de Richard Gere se tornar uma estrela global, sua realidade era bem diferente da imagem polida que as pessoas associariam a ele posteriormente. Nos primeiros anos de sua carreira em Nova York, ele não estava passando por dificuldades simbólicas, ele estava passando por dificuldades no sentido mais básico da palavra. Ele admitiu abertamente que durante a década de 1970 muitas vezes não tinha dinheiro suficiente para comer. Embora já trabalhasse no teatro, inclusive em produções off-Broadway, o salário era tão baixo que a comida se tornou um luxo e não uma certeza diária. Ovos se tornaram sua refeição padrão por serem baratos, e comer em restaurantes era algo que ele nem sequer considerava possível. Esse período o marcou de maneiras que nunca o abandonaram completamente. Enquanto muitos atores relembram suas dificuldades iniciais como um trampolim para o sucesso, Gere descreveu aqueles anos como desesperadores e exaustivos. A fome não era um inconveniente ocasional, mas sim uma condição constante. Mais tarde, ele relacionou essas experiências ao seu apoio de longa data a instituições de caridade alimentares, especialmente organizações focadas na redistribuição de alimentos não utilizados para pessoas necessitadas. Para ele, essa não era uma causa simbólica, mas sim uma lembrança pessoal. O ponto de virada aconteceu quando ele conseguiu o papel que o lançou ao estrelato em American Gigolo. Pela primeira vez, ele recebeu um valor significativo, cerca de $350 mil, além de uma participação nos lucros futuros. Esse único pagamento marcou o fim de anos de instabilidade financeira, quase da noite para o dia. Mas o que se seguiu foi algo mais complexo do que uma simples ascensão à fama. Mais do que apenas alívio, havia uma persistente consciência de quão frágil o sucesso poderia ser. O que torna essa fase de sua vida particularmente significativa é o contraste com o que veio depois. À medida que ele assumia papéis principais e se tornava um grande sucesso de bilheteria, o público via confiança e controle. Mas internamente, a memória daqueles primeiros anos permaneceu com ele. Isso criou uma mentalidade em que o sucesso não parecia permanente e o conforto não parecia totalmente merecido. Esse capítulo inicial é essencial para entender tudo o que se seguiu, porque embora a fama eventualmente tenha resolvido seus problemas financeiros, não fez nada para dissipar a profunda sensação de instabilidade que já havia se instalado. E à medida que sua carreira crescia, essas lutas internas começavam a vir à tona de maneiras que nem mesmo o sucesso conseguia esconder. A fama não consertou o que já estava quebrado. Quando Richard Gere se tornou um dos galãs mais reconhecidos de Hollywood, presumia-se que ele finalmente havia alcançado um ponto de estabilidade. Filmes como Um Oficial e um Cavalheiro e Uma Linda Mulher não apenas o tornaram um sucesso, como também o definiram como um símbolo de confiança, controle e carisma romântico. Mas o que o público não conseguia ver era que suas lutas internas nunca haviam desaparecido. Na verdade, esses sentimentos se tornaram mais pronunciados à medida que sua visibilidade aumentava. Desde jovem, Gere já experimentava um profundo sentimento de alienação. Mais tarde, ele descreveu esse sentimento como uma espécie de desconexão com o mundo, algo que começou na adolescência e o acompanhou até a vida adulta. Mesmo quando sua carreira atingiu o auge, essa tensão latente não desapareceu. Pelo contrário, intensificou-se sob a pressão da atenção constante. Quanto mais sucesso ele alcançava, mais desconfortável se sentia sendo observado, analisado e definido pelos outros. Numa época em que a maioria dos atores teria se entregado à fama, Gere começou a se distanciar dela. Ele admitiu abertamente que não gostava do nível de atenção que acompanhava o estrelato. Em vez de buscar papéis maiores e públicos mais amplos, ele começou a fazer escolhas deliberadas para se afastar. Essa não foi uma fase passageira nem uma jogada estratégica de carreira.
foi uma reação pessoal a algo que ele considerou avassalador. Ele se descreveu como alguém que reagiu como um animal selvagem resistindo aos holofotes em vez de abraçá-los. Essa mudança teve consequências reais. Em um setor construído sobre visibilidade e impulso, dar um passo para trás muitas vezes significa ser substituído. Embora Gere ainda estivesse trabalhando, ele começou a se afastar dos tipos de projetos que antes definiam seu sucesso. Ele optou por filmes menores, papéis mais focados no desenvolvimento dos personagens e projetos que se alinhavam com suas crenças pessoais, em vez de expectativas comerciais. Para o público, pareceu uma mudança sutil. Nos bastidores, foi um ponto de virada que alterou silenciosamente a trajetória de sua carreira. Ao mesmo tempo, ele buscava algo que a fama claramente não podia lhe proporcionar. Essa busca o levou ao budismo, que se tornou parte central de sua vida. Seu caminho espiritual não era um interesse passageiro. Foi uma resposta a anos de conflito interno. Através disso, ele começou a redefinir o sucesso em termos que nada tinham a ver com bilheteria ou reconhecimento público. Mas essa escolha teve um preço. Ao se afastar do convencional e rejeitar o caminho tradicional de um galã de Hollywood, Gere começou a se distanciar do sistema que o tornara famoso. E embora isso lhe desse um senso de propósito, também preparou o terreno para uma série de decisões que mais tarde limitariam suas oportunidades de maneiras que ele talvez não tivesse previsto completamente, como o discurso que mudou tudo. Se o afastamento de Richard Gere da fama foi uma decisão pessoal, o que aconteceu em seguida a transformou em algo muito maior. Em 1993, durante um dos eventos mais assistidos do mundo, ele fez uma escolha que silenciosamente remodelaria o resto de sua carreira. Ao apresentar um prêmio no Oscar, Gere improvisou e usou seu tempo no palco para falar sobre violações dos direitos humanos na China e pedir a independência do Tibete. Não foi uma declaração vaga ou um comentário passageiro. Ele abordou a situação diretamente e até mencionou a liderança chinesa plenamente consciente de que milhões de pessoas estavam assistindo. Naquele momento, ele não estava agindo como uma celebridade tentando manter sua imagem. Ele estava falando como alguém que já havia se comprometido com o ativismo e estava disposto a correr riscos por ele. Mas as consequências foram imediatas e duradouras. Embora não tenha sido oficialmente banido de Hollywood, o impacto daquele discurso o acompanhou por anos. Ele deixou de ser visto como uma escolha segura para grandes produções, especialmente numa época em que o mercado cinematográfico global começava a depender fortemente do público internacional, incluindo o da China. Sua postura também levou à sua proibição permanente de entrada na China, um dos maiores e mais dinâmicos mercados cinematográficos do mundo. Para os grandes estúdios, isso por si só foi suficiente para reconsiderar as decisões de elenco. O próprio Gere reconheceu posteriormente que suas opiniões políticas o tornaram menos desejável para papéis em grandes produções. Não era algo discutido abertamente na indústria, mas o padrão ficou claro. Enquanto outros atores continuavam a migrar para franquias maiores e projetos globais, as oportunidades de Gere nesse meio começaram a diminuir. O que torna este capítulo particularmente significativo é que não foi resultado de um erro ou escândalo. Foi uma escolha deliberada, enraizada em suas crenças. Ele nunca se retratou nem tentou reparar o dano distanciando-se de suas opiniões. Em vez disso, aceitou as consequências e continuou a apoiar as mesmas causas, incluindo sua defesa contínua do Tibete e seu trabalho com organizações humanitárias internacionais. Ao mesmo tempo, ele não desapareceu. Em vez disso, voltou-se ainda mais para filmes independentes, onde encontrou papéis que lhe permitiram explorar personagens mais complexos. Sua atuação em Arbitrage é frequentemente citada como uma das mais marcantes de sua carreira, rendendo-lhe reconhecimento da crítica e mais uma importante indicação a prêmios. Mas mesmo recebendo elogios, a escala de seus projetos permaneceu visivelmente diferente daquela de seus anos de auge. Esse período revela um tipo diferente de perda não ligada ao fracasso, mas à convicção. Gere não perdeu sua carreira da noite para o dia, mas perdeu o acesso a um certo nível de influência e visibilidade.
E, ao contrário de muitos atores que lutam para se manter no centro da indústria, ele optou por aceitar essa troca, mesmo que isso significasse se tornar uma presença mais discreta em um sistema que antes dominava amor, perda e o custo de uma vida privada. Enquanto a vida profissional de Richard Gere passava por mudanças silenciosas, sua vida pessoal se desenrolava com uma intensidade diferente, muito menos controlada e, frequentemente, mais dolorosa. Seu primeiro casamento, de grande repercussão, com Cindy Crawford, foi desde o início construído sobre bases instáveis. O relacionamento já estava sob escrutínio público devido à diferença de idade entre eles, mas o que tornou tudo mais difícil foi a forma como começou. O casamento foi espontâneo, apressado e muito diferente do que Crawford havia imaginado. Algo que ela admitiu mais tarde ter deixado insegura mesmo no dia em que aconteceu. Esse desequilíbrio inicial nunca se resolveu completamente e com o tempo criou um distanciamento entre eles. Conforme o casamento progredia, começaram a surgir especulações em torno do casal, incluindo rumores que questionavam o relacionamento e as motivações. Ambos negaram publicamente essas alegações, enfatizando seu compromisso e negando qualquer narrativa de que o casamento fosse apenas para fins publicitários. Mas a pressão do escrutínio constante, combinada com seus diferentes estilos de vida e expectativas, corroeu lentamente o relacionamento. Quando finalmente se separaram e o divórcio foi finalizado, Gere descreveu a experiência como profundamente dolorosa, algo que levou anos para processar. Não foi apenas o fim de um casamento, mas um desmoronamento público que o forçou a confrontar vulnerabilidades pessoais e emocionais. Seu segundo casamento com Carrie Lowell inicialmente pareceu mais estável. Eles tiveram um filho, Homer, e por um tempo a vida juntos pareceu estável. Mas por baixo dessa aparência, as diferenças começaram a surgir. Gere preferia um estilo de vida mais tranquilo e isolado, enquanto Lowell era mais conectado ao ambiente social e público. Essas preferências opostas gradualmente criaram uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar. Quando se separaram, o rompimento não se resolveu rapidamente. Em vez disso, transformou-se em uma longa batalha judicial que se estendeu por vários anos, centrada em disputas financeiras, envolvendo uma fortuna estimada em 45 milhões de dólares. O que tornou esse divórcio particularmente difícil não foi apenas o dinheiro, mas a duração e a intensidade do conflito. Durante anos, a separação permaneceu sem solução, mantendo ambos presos a uma situação que impedia o encerramento. Mesmo com os esforços para manter a estabilidade do filho, o próprio processo legal tornou-se uma fonte constante de estresse. Quando o acordo foi finalmente alcançado, encerrou-se um capítulo que havia cobrado um preço emocional significativo. Durante esses anos, Gere também enfrentou uma série de contratempos físicos que acrescentaram mais uma camada de tensão. Um acidente a cavalo resultou em uma mão quebrada, obrigando-o a voltar para casa sozinho, sem ajuda, depois de ser arremessado do cavalo. Mais tarde, durante a filmagem de uma cena de luta, ele insistiu em realizar sua própria cena de ação, apesar das preocupações, acabando por deslocar o ombro e paralisando a produção por semanas. Esses incidentes refletiam um padrão, uma relutância em recuar, mesmo quando os riscos eram evidentes. Ao mesmo tempo, ele se viu no centro de uma controvérsia internacional após um evento de conscientização sobre a AIDS na Índia, onde um gesto público com a intenção de promover a saúde resultou em acusações legais de obscenidade. A situação escalou rapidamente, atraindo críticas e protestos, e evidenciando como as diferenças culturais podem transformar um ato bem intencionado em uma grande questão pública. Embora as acusações tenham sido eventualmente arquivadas, a experiência adicionou mais uma camada de tensão a um período já complicado de sua vida, buscando a paz após uma vida inteira de conflitos. Conforme Richard Gere avançava para a terceira idade, os desafios que enfrentara começaram a assumir um significado diferente. As perdas se tornaram mais pessoais e inevitáveis, especialmente quando sua mãe faleceu aos 91 anos. Embora raramente falasse publicamente sobre o luto, aqueles que acompanhavam sua vida de perto compreendiam a profundidade do impacto dessa perda.
Ele costumava descrever seus pais como pessoas compassivas e centradas que moldaram seus valores, e o longo casamento deles era algo que ele secretamente almejava replicar em sua própria vida. A perda da mãe não foi apenas um momento pessoal, mas também um lembrete da estabilidade que ele tanto lutara para manter. Essa reflexão se aprofundou ainda mais quando seu pai faleceu aos 100 anos. Jer sempre falou do pai com admiração, descrevendo-o como um homem que encarava até mesmo sua profissão com um senso de serviço e propósito. O envolvimento de seu pai em trabalhos comunitários, incluindo décadas de apoio a programas de caridade, deixou uma marca indelével nele. De muitas maneiras, o próprio compromisso de Jer com o trabalho humanitário pode ser diretamente atribuído a essa influência. Mas com a morte de ambos os pais, ele ficou sozinho para levar esses valores adiante sem a presença das pessoas que originalmente os haviam incutido nele. Ao mesmo tempo, sua saúde tornou-se uma preocupação mais imediata. Durante uma viagem em família, ele foi hospitalizado com pneumonia, uma condição que pode ser especialmente perigosa para alguém na casa dos 70 anos. A doença não afetou apenas ele, mas se espalhou por sua família, transformando o que deveria ser uma celebração em um longo período de recuperação. Embora tenha finalmente recuperado a saúde, a experiência serviu como um lembrete de que a resiliência física tem limites, por mais forte que alguém pareça. Mesmo assim, essa fase da vida também lhe trouxe uma estabilidade que lhe havia escapado por décadas. Seu casamento com Alejandra Silva marcou uma mudança significativa, não por ter sido isento de desafios, mas por ter sido construído sobre valores compartilhados e não sobre expectativas externas. O relacionamento deles, que começou depois de anos se conhecendo, se transformou em algo sólido e intencional. Juntos construíram uma família que incluía filhos de relacionamentos anteriores, além de 2 filhos biológicos, criando um lar misto que refletia um tipo diferente de sucesso. Um sucesso que não estava atrelado à fama ou à aprovação pública. A decisão de se mudarem para a Espanha reforçou ainda mais essa mudança. Em vez de permanecer no centro de Hollywood, Gere optou por priorizar a família, a cultura e um ambiente mais tranquilo para os filhos. Foi uma mudança deliberada, afastando-se do mundo que antes o definia e buscando algo mais pessoal. O fato de seus filhos estarem sendo criados bilíngues e conectados a uma identidade cultural mais ampla demonstra o tipo de vida que ele está tentando construir. No fim, o que define essa fase não é um retorno triunfal ou uma volta aos holofotes, mas uma transição gradual rumo à paz. Após anos marcados por fome, conflitos internos, controvérsias públicas e perdas pessoais, a vida de Gere se estabilizou em algo muito menos visível, mas sem dúvida mais significativo. Não é o tipo de final que estampa manchetes, mas reflete uma realidade que muitas pessoas ignoram. Às vezes, as vitórias mais importantes são as mais silenciosas. A vida de Richard Gere mostra que o sucesso não apaga as dificuldades, apenas as disfarça melhor. Analisando sua trajetória, você acha que ele fez as escolhas certas ao se afastar da fama ou isso lhe custou muito caro? Compartilhe sua opinião e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.